Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda live da série Mente. A nossa última live foi um sucesso. Nós tivemos aí uma chuva de perguntas e foi uma troca de informações e um bate-papo muito legal. A nossa live de hoje vai tratar dos episódios 3 e 4. O nosso assunto hoje é autoestima. Lembrando que nós vamos conversar ao vivo com o psicólogo e mestre em Ciências da Saúde, Wagner Costa. Então você pode mandar a sua pergunta aqui no chat, interagir com ele, mas não deixe para a última hora, porque como eu disse, da última vez a gente teve aí uma chuva de perguntas, era muita gente querendo solucionar seus problemas com razão com o nosso psicólogo, é por isso que nós estamos aqui. Mas muita gente acabou ficando sem resposta naquele ao vivo porque não deu tempo. Então hoje você se organiza, já manda aí no nosso chat. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quem aí que está nos acompanhando está vindo da semana temática lá atrás? Eu fiz esse convite na semana passada. Se você esteve conosco, levante a mão aí no chat e diga eu. Seja muito bem-vindo. Eu já quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, sempre muito especial, Wagner Costa. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigada pela sua disposição. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a todos que estão participando da live. É sempre uma alegria, como eu falava nos bastidores para você, esse é um projeto que eu acredito muito, porque eu acredito que as mudanças no nosso país, elas virão da educação desse processo de reflexão. Então, estou à disposição aqui para responder, conversar, falar o tempo que for necessário. Muito bacana. Antes da gente começar, Wagner, eu gostaria que você trouxesse para a gente aquele feedback que você estava me contando antes da gente entrar no ar. Para quem acompanhou a Live 1, nós tivemos uma pergunta de uma administradora que dizia que não se sentia administradora e perguntou para o Wagner como é que ela fazia para lidar com isso. Como é que foi esse feedback, Wagner? Conta para a gente, por favor. Foi muito legal. Eu não vou falar o nome dela aqui para ela não se sentir exposta, mas eu já vi que ela está nos assistindo, aí ela está participando da live, porque ela disse que não se sentia administradora e eu disse para ela colocar o diploma na parede, sabe, falar para si mesma, e foi muito interessante. Depois ela fez um post nos citando, falando da live, falando do trabalho e dizendo o quanto foi importante para ela mudar essa forma de pensar, porque é muito interessante perceber que às vezes nós não prestamos atenção o quanto nos limitamos quando pensamos equivocadamente ou pensamos de uma forma que é negativa e que nos coloca para baixo. Então foi muito legal o post dela, ela fez um post, me marcou, colocou isso no Instagram. Hoje de manhã ela falou comigo dizendo que estaria aqui na live, eu já vi que ela está aqui na live, está participando, então é muito importante nós recebermos esses retornos. Então eu diria para quem está aqui na live, sabe, curta a live, compartilhe com os amigos, divulgue para outras pessoas, porque esse é um trabalho que pode ajudar muita gente. É verdade. E a nossa intenção é exatamente essa, ajudar as pessoas. Então compartilhe a live, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, que é para você não perder nada. E para você, especialmente que deu esse feedback para o Wagner, seja muito bem-vinda. Vamos começar então, Wagner. A gente vai falar hoje dos episódios 3 e 4. E se você não assistiu ainda aos nossos vídeos, eu vou pedir para o diretor começar pelo episódio 3, para a gente poder, então, dar início à nossa discussão aqui. Roda aí, diretor. Uma das emoções mais importantes para a sua vida é autoestima. Só que nos dias atuais as pessoas confundem autoestima com beleza, com vaidade e muitas vezes até com presunção. Autoestima é a confiança na sua capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Quem tem uma autoestima equilibrada, o que nós chamamos de boa autoestima,
é capaz de conviver com os desafios, é capaz de perceber os seus próprios erros e utilizar esses erros como ferramenta de crescimento pessoal. Quem tem uma autoestima alta também se valoriza e se respeita. Portanto, você precisa estudar sobre este tema e aprender que quando você tiver com a sua autoestima bem trabalhada, você será capaz de confiar na sua capacidade para pensar, na sua capacidade de enfrentar os desafios da vida e, acima de tudo, no seu direito de ser feliz. Não permita que opiniões externas lhe ponham para baixo. Estude, cresça e saiba sempre: a autoestima é a chave para o sucesso ou para o fracasso. Mas é importante que você, todos os dias, pense em você como alguém que merece e tem o direito de ser feliz. Pense nisso e pense agora. Você conferiu aí o episódio 3 sobre autoestima. No formulário, como a gente sempre faz todos os vídeos pós, a gente tem um formulário com o link que sempre fica na descrição do vídeo para você responder algumas perguntas. Já algumas são abertas, outras são fechadas. E se você quiser, você pode já deixar a sua pergunta nesses formulários, porque deixando lá é garantido que o Wagner vai responder. Aqui na live, obviamente, você também pode mandar a sua pergunta, mas a gente responde aquilo que cabe dentro do nosso tempo. No formulário é garantido que ele vai responder. Neste episódio 3, nós tivemos participação de Assis Chateaubriand, no Paraná, Rio de Janeiro, Barueri, São Paulo e Paulista, em Pernambuco. E as respostas foram 75% de administrador e 25% de estudantes de administração. Na pergunta, você se considera uma pessoa com autoestima elevada? 75% disseram que sim e 25% disseram que não. Você sabe como fazer dos seus erros ferramentas de crescimento pessoal? Metade disse que sim, metade disse que não. Quando perguntado se você confia na sua capacidade de pensar, metade também disse que sim e a outra metade respondeu que não. E a última pergunta que nós deixamos lá era: opiniões externas costumam te colocar para baixo? 50% disseram que sim, 50% disseram que não. E aí eu jogo a bola para você, Wagner. Você gostaria de comentar esses resultados que nós tivemos? Porque, tirando uma pergunta, as outras restantes foi exatamente 50% e 50%. Elisa, é importante perceber que a primeira pergunta, quando se pergunta para alguém, né, você considera que a sua autoestima está boa, está elevada? As pessoas vão responder que sim. Eu sempre respondo que sim. A grande questão é, na hora da experiência, na hora dos conflitos, como é que eu me comporto? Então, assim, a primeira coisa para se prestar atenção é nisso. Existe uma pesquisa que mostra que a grande maioria das pessoas, estou falando mais de 80%, não acertam qual seria a sua reação diante de uma situação futura. Então, essa pesquisa é interessante porque ela fala de personalidade. Às vezes, nós achamos que nos conhecemos e sabemos qual seria a minha reação frente a uma determinada situação. As pessoas respondem, quando elas vivem a situação, elas terminam agindo totalmente diferente. Por que isso? Porque outras emoções se misturam. Então, quando você está com medo, quando você está nervoso, quando você está com raiva, essas emoções, elas afetam a tua forma de pensar e a forma de agir. Então, eu diria assim que tá tranquilo, é normal, é isso mesmo, nós temos dificuldades. O que é importante é percebermos sempre esse conceito de autoestima, quando se diz que a autoestima é a confiança na nossa capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Por que eu digo que isso é o mais importante? Porque essa confiança ela tem que ser construída todos os dias. Eu tenho que perceber, como você falou aí, erros. Eu consigo transformar esses erros em aprendizagem? Se não, por que não?
Isso tudo tem a ver com autoestima. Porque a partir do momento que eu me enxergo como alguém que pode falhar, que pode ter dificuldades, que pode cometer equívocos, eu passo a me aceitar mais. E aí sim, eu começo essa construção da autoestima buscando sempre, no meu dia a dia, observar onde é que eu sinto medo, onde é que eu sinto insegurança, onde é que eu me sinto mais tímido, mais solto. E isso é uma construção. Então, eu considero que é normal essa oscilação das pessoas, apesar de ter dito que a autoestima está boa, mas quando você fala de uma situação específica, ela pode não ter tanta segurança. E é essa construção que a gente termina falando um pouco disso no segundo vídeo, né? Que é do comportamento que temos frente às situações. Às vezes, eu penso que eu estou agindo corretamente, mas às vezes eu estou numa reação de raiva, numa reação de agressividade, que é aquela grande diferença entre ser assertivo e ser agressivo. Muitas vezes nós achamos que estamos com uma atitude assertiva e, na verdade, nós estamos agredindo. Isso é uma sutileza, mas, como eu tenho repetido, a autoestima é uma construção do dia a dia. Gente, vocês que estão participando, isso é para a nossa vida toda, sempre, sabe? Esses dias eu estava pensando nisso, coisas que acontecem que às vezes me deixam para baixo. Mas assim, o que é importante? Eu me sinto para baixo, mas eu percebo que eu fiquei afetado e eu reajo. O ruim é quando você não percebe, quando você se entrega a isso. Faz parte da vida você receber agressões, receber críticas, às vezes críticas infundadas, às vezes você recebe feedbacks bons. Então é importante aprender a lidar com isso. E aí vem aquela segunda parte do conceito, meu direito de ser feliz. Quando eu aceito que eu tenho o direito de ser feliz, eu percebo que a vida é composta de erros e acertos. Muito bacana. A gente já começou a receber perguntas, Wagner, e eu vou passar para ela, porque o nosso tempo, como a gente sempre percebe na prática, é curto, né, para tantas perguntas. Vou começar aqui com o Daniel Bruce. Qual o limite entre ter uma boa e equilibrada autoestima e a soberba? Muito interessante. Veja, Daniel, né? Daniel, a sua pergunta é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que a autoestima é se sentir superior aos outros. Veja, quem tem autoestima, ele não está competindo com os outros, ele busca fazer a sua tarefa a melhor possível que ele pode fazer. Uma das coisas complexas no nosso mundo de hoje é exatamente a comparação. E essa comparação, às vezes, gera isso que você questionou aí, de eu começar a me achar superior aos outros. E quando eu me acho superior ao outro, é importante perceber o seguinte, é como se eu criasse dois grupos. O meu grupo das pessoas superiores e o grupo do outro das pessoas inferiores. E o ser humano, ele tende, isso não sou eu que digo, são os pesquisadores sociais, o ser humano tende a discriminar quem ele acha inferior. É por isso que nós já percebemos, existem muitas teorias, inclusive da administração, mostrando que às vezes não é o que se faz, não é o como se faz, é o que eu sinto quando eu estou fazendo. Eu tenho uma frase que eu uso para mim, que diz, eu digo para mim, né, não importa o que eu faço, o que importa é como eu faço e como eu me sinto ao fazer isso. Hoje mesmo eu estava lendo um livro que é a Teoria U, e na Teoria U ele parte desse princípio, mostrando que eu preciso saber como é que está o emocional de quem está fazendo as coisas, porque se eu não estou bem e eu começo a me comparar, eu vou ter essa tendência de querer ser superior. Você observa, tem frases famosas, eu não sei se é o Bill Gates, é um desses famosos aí que ele diz, não é o Bill Gates não, eu acho que é o da Apple. Ele diz assim que quem faz mais que você não te critica. Quem está realmente acima de você, ele nunca vai te olhar
para te diminuir. Ele vai te olhar para te ajudar, para compartilhar, para trocar ideias, para crescer juntos. Infelizmente, existe uma certa crença popular na nossa sociedade de que eu preciso parecer melhor que o outro. Isso gera soberba. A autoestima é confiança em si. Quem está com a autoestima equilibrada busca fazer o seu melhor e, acima de tudo, acredita que pode fazer e reconhece que quando não sabe, ele pode ir atrás de alguém, ele pode pedir ajuda, porque isso seria um comportamento natural, normal no nosso dia a dia. Bacana. A Cecília Ludogero pergunta como uma pessoa que sofreu assédio moral e bullying corporativos pode recuperar a autoestima. Desde já, o nosso abraço para você, Cecília. Cecília, você precisa ter apoio das pessoas à sua volta e você precisa separar as coisas. Quando alguém te agride, quando alguém te assedia, quando alguém age de forma equivocada com você, isso não tem a ver com você. Isso mostra como está a pessoa que toma aquela atitude. A colocação é assim: quando alguém te ama ou te agride, a colocação é o contrário. Quando alguém te agride ou te ama, a si próprio se violenta ou estima. Você é apenas o móvel daquela ação que está latente nele. Isso é uma frase que quer dizer o seguinte: se eu te agrido, não é você que merece agressão, sou eu que estou desequilibrado e estou te agredindo. Infelizmente, eu recebo no meu consultório inúmeras pessoas buscando ajuda profissional para poder lidar com um chefe desequilibrado. Nós temos líderes desequilibrados, nós temos professores desequilibrados, nós temos pais desequilibrados, nós temos amigos desequilibrados, nós às vezes estamos desequilibrados. Então, Cecília, busque ajuda, se necessário uma ajuda profissional. Agora tem uma coisa que é muito importante, é preciso resolver o problema, é preciso encarar o problema de frente e ver o que se pode fazer. O que nós não podemos é criar uma acomodação e achar que não tem jeito, porque aí eu não estou trabalhando a minha autoestima. Veja, a minha autoestima é acreditar que eu posso resolver o problema, que eu dou conta do problema, que eu posso pedir ajuda. Então, o que fazer? Se necessário, busque ajuda profissional, busque apoio com seus colegas e procure resolver a situação com o chefe do chefe. A gente precisa trabalhar isso. Eu sei que isso é complexo. Eu tenho visto algumas instituições que elas são instituições adoecedoras, né? Tem um comentário que eu fiz no vídeo que ainda não foi ao ar, mas eu vou fazer aqui, que as faculdades são instituições adoecedoras. O índice de depressão nas faculdades é 15%. E na população em geral, dos jovens até 25 anos, é 4%. Então, observa, às vezes, as pessoas que estão em posição de poder nos assediam, nos agridem, e nós precisamos criar condições internas para reagir e lutar contra isso. Ainda bem que você parou por aí, que eu tô só de olho em você dando spoiler aqui do nosso próximo vídeo, mas esse lado tá valendo. Para adiantar para quem está nos acompanhando, é o nosso próximo tema. O próximo episódio já vai falar sobre depressão, então fique ligadinho. Pergunta 3 é do Tom Zé de Albuquerque. Na ânsia e na vontade... desculpa, o Daniel mandou aqui uma réplica, então eu vou ler antes de fazer a próxima pergunta. Muito obrigado, Wagner. Concordo com você. Não há necessidade de inferiorizar ninguém para se sentir valorizado. É exatamente o que você disse. Agora sim, a pergunta do Tom Zé Albuquerque. Na ânsia e na vontade de elevarmos e mantermos nossa autoestima, como devemos nos proteger da autossabotagem? Tom Zé Albuquerque é um professor da Universidade Federal aqui de Roraima, é meu amigo pessoal. Tom Zé, para de fazer pergunta difícil. Olha só, a pergunta dele é muito interessante porque eu tenho que ter cuidado de não ir para a soberba, mas eu não posso me sabotar.
Do mesmo jeito que eu não devo me comparar com os outros para torná-los menor, eu não devo me preocupar com a opinião dos outros se eu estou aparecendo maior. Eu não sei se eu consegui me explicar isso. Às vezes, quando a gente aparece muito, as pessoas acham que a gente está sendo exibido, a gente está querendo aparecer. Mas aquilo é natural como consequência do que você está fazendo. Então, a questão da autossabotagem, eu vejo muito como diálogo interno, coisas que nós falamos e ficamos questionando. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu diria, Tom Zé, que a autossabotagem ela é fruto do medo de errar. Eu preciso admitir que eu posso errar, que eu vou falhar e que eu vou errar. E eu preciso admitir com autoestima que eu posso aprender, que eu posso crescer e que eu posso dar conta dos desafios. Se eu fizer essa combinação, eu não vou ficar preocupado se vai dar certo ou não. Se eu não tenho preocupação se vai dar certo ou não, a autossabotagem diminui. Então, eu diria que esse equilíbrio tem muito a ver com conviver com o medo. Porque, na verdade, quando a gente fala de medo, medo é uma emoção que nos diz que algo está acontecendo e que eu não me sinto seguro para lidar com aquilo. Então, eu tenho que identificar esse medo e aprender a lidar com ele. Por isso que hoje se fala tanto em inteligência emocional. E Wagner, uma das perguntas que nós fizemos lá no nosso questionário foi: opiniões externas costumam te colocar para baixo? 50% responderam que sim e 50% responderam que não. Eu conheço pessoas bem próximas e eu acho que a maioria de nós conhece, se não todos, que quando a pessoa recebe um elogio, ela fica super bem, ela vai no céu. Mas quando ela recebe uma crítica, pronto, a pessoa vai no chão. Explica um pouquinho pra gente, por que a gente não pode ser tão volúvel com relação a crítica e elogio? E como lidar com isso? Veja, se a minha autoestima está bem, se eu estou bem, uma crítica será vista como uma crítica. Alguém fala, eu escuto, analiso e tiro o que é bom. Eu não levo aquilo para o lado pessoal. A grande questão, Elisa, é que às vezes nós levamos tudo para o lado pessoal. Nós temos aquela ideia de que se você me critica, é porque você não gosta de mim. Às vezes você está criticando porque você discorda da forma como eu estou agindo, você discorda da ideologia que eu tenho, você discorda das minhas ideias. A gente precisa diferenciar isso. Infelizmente, na nossa sociedade, de uma forma geral, nós agimos para recebermos elogios. E a gente não pode agir para receber elogios. Os elogios, eles virão, mas as críticas também. E na maioria das vezes, quando você começa a aparecer, muita gente vai te criticar, muita gente vai discordar, o que é natural. Então, eu diria que o que ocorre aí é essa falta da percepção de que, quando você me critica, você não está agredindo ou atuando sobre o meu eu. Você está discutindo uma ação, um comportamento, uma ideia. Se eu conseguir separar, eu vou lidar melhor com essas críticas. Então, eu diria para quem está participando aqui, pense como é que você escuta a crítica. Quando alguém for lhe criticar, lhe dar um feedback, ouça como se fosse alguém que está fora, analise o que está sendo dito e cheque o que é útil, o que faz sentido, o que não faz sentido. Porque às vezes alguém faz uma crítica, mas você para e pensa, olha, isso não faz sentido, então deixa para lá. Né? Voltando à frase da agressão, se você me agride, isso não tem a ver comigo, tem a ver com você que está com raiva, que está chateado. Então, esse cuidado, né, de deixar-se derrubar ou deixar-se abater com o comentário dos outros. Sempre existirão comentários, sempre existirão comentários, sempre existirão comentários negativos. Nós não agradamos a todos. Aquilo que nós fazemos tem uma perspectiva. Vê, nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Alguém pode achar que falta A, B, C, D, E, um monte de coisa.
Gente, já que tem muito acadêmico assistindo esses vídeos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes o professor, quando você está fazendo um trabalho, ele diz, mas faltou isso. Veja, você não tem a experiência dele. Então ele está falando de um outro lugar, com a outra visão. Às vezes ele consegue enxergar coisas que você não enxerga e você está ali para aprender. Então esse professor, ele deveria fazer essa colocação muito leve, de dizer assim, olha, você poderia pensar nisso, tem tal teoria que inclui isso, você poderia somar isso com aquilo. A forma como é colocada as coisas também afeta, porque existe uma questão de energia, né? Tem toda uma ambiência que também nos influencia. E acho que tem muito a ver também, Wagner, enquanto você falava, eu fui me lembrando daquele caso daquele menino que se suicidou, filho da cantora, por conta de bullying na internet. E acho que é importante que a gente leve em consideração quem está nos criticando e quem está nos elogiando. Porque essa pessoa precisa, no mínimo, te conhecer e ter um arcabouço ali mínimo de informações para emitir aquela opinião, seja positiva ou seja negativa. Então, assim, para quem você está dando essa atenção, né? Um comentário de uma pessoa que não te conhece, que não vive a sua realidade, que não sabe da sua vida, não faz muita diferença na sua vida mesmo, né? Dependendo de onde venha, a gente não precisa dar esse peso. Agora, como você disse, se é um professor, alguém que te quer bem, alguém que convive com você e que te conhece, aí é importante você ouvir, como o Wagner disse. E Elisa, lembrando isso que você falou, nossas mães, por exemplo, às vezes nossas mães, quando nós fazíamos bobagem, elas ficavam loucas e desesperadas, achando que a gente não ia dar certo na vida, e ela chegava gritando e tal. Veja, hoje nós entendemos por que ela gritava. O objetivo dela não era o grito, o objetivo dela era nos corrigir. Como ela não sabia o que fazer e se desesperava, ela gritava. Então é uma outra coisa que a gente tem que filtrar. Às vezes alguém nos agride porque não sabe falar de outra forma. Então eu, como estou querendo crescer na vida, eu vou pegar aquela agressão, tentar filtrar, ver o que tem ali que pode ser útil para o meu crescimento pessoal e tirar o resto. Como eu rezo, e depois eu rezo pela pessoa, para ela ser feliz, que ela fique bem, que fique longe de mim. Tá certo. Vamos dando sequência aqui, então. Henriqueta Alves. Pode parecer básico, Wagner, mas como faço para melhorar a minha autoestima? Quem é que perguntou isso? Henriqueta Alves. Henriqueta, isso. Todo dia, repita esse conceito que está aí no vídeo. Autoestima é a confiança na sua capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Melhorar sua autoestima é você acreditar que pode aprender. Então você pode fazer isso todos os dias. Eu sempre digo para as pessoas, digo isso para minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos e uma de 33, né? Então são espaços bem diferentes. Eu digo para minha filha, hoje eu estava dizendo para ela, estude todo dia. Eu estava mostrando para ela a revista super interessante, que ela estava interessada no vulcão, queria ver como é que era, que o vulcão entrou em erupção. Adquirir conhecimento todo dia ajuda para que eu vá percebendo que eu tenho condições e que a minha inteligência funciona e que eu posso crescer. Eu posso dar conta dos desafios. Então eu diria para você, estude todo dia. Sabe, tem um site, aqui mesmo, eu tenho visto no site do Conselho Federal de Administração, quantas palestras, quantas lives com informações assim fantásticas. Olha, eu não sou da administração, mas eu tenho assistido muita coisa e aprendido coisas aqui. Uma dicasinha, outra coisa, às vezes são detalhes. Aprenda todos os dias. Se você aprender todos os dias, você começa a se sentir cada vez mais forte, cada vez mais forte. Então, cuidar da autoestima é um trabalho de todo dia. Segunda coisa que eu considero importante, não se compare com os outros, sabe? Se compare com você mesma. Tem um psicólogo chamado Dan Gilbert, ele fez uma pesquisa muito legal
muito legal, que ele diz assim, que para todas as pessoas que você pergunta o que vai acontecer com o futuro, o que vai acontecer na vida dela para frente, todas as pessoas dizem que não vai mais acontecer nada, que já está tudo pronto e acabado. Porém, quando ele pergunta para todas as pessoas quanto mudou sua vida no passado, todo mundo diz que a vida muda muito. Então, se você pensar o que vai acontecer nos próximos 5 anos, você vai dizer nada. Olhe os últimos 5 anos e veja o que aconteceu. Mudou tudo na sua vida. Então, essa é a questão. É você acreditar que todo dia você pode crescer. Autoestima é autoconsciência. O Nathanael Branden, que é um autor que eu gosto muito, que fala de autoestima, ele diz que a autoestima é o sistema imunológico da consciência. A autoestima não te deixa adoecer mentalmente. Eu acho essa colocação dele bem pertinente. Aprenda todo dia. E olhe para você como ser humano que pode acertar, pode errar, mas que está sempre crescendo. O Flávio Silva pergunta sobre instituições adoecedoras. Como lidar com empresas assim? Como lidar com chefes adoecedores e desonestos? Veja, às vezes, Flávio, você tem que conviver porque você precisa do salário para sobreviver. Essa é uma situação complexa. Agora, assim, se você percebe que está num lugar que é adoecedor, você faz um plano de sobrevivência, mas faz um plano para ir para outro lugar. Lembrando que, onde quer que nós estejamos, nós teremos desafios na convivência com pessoas. Porque a convivência, lidar com as nossas emoções e com as emoções dos relacionamentos, é um desafio que está posto. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, é assim, se eu estou num ambiente onde meu chefe é adoecedor, eu procuro fazer meu trabalho, eu procuro cumprir meus prazos e eu procuro deixar muito bem definido qual é a minha obrigação. Se eu faço isso, eu dou menos margem para que alguém fique me perturbando. Agora é aquilo, né? Tem chefe, que eu considero esse o verdadeiro chefe adoecedor, ele te passa uma tarefa, antes de você terminar, ele passa outra, antes de terminar, ele passa outra, ele está sempre te atropelando e ele não permite que você termine o serviço anterior. Aí, nessa hora, é olho no olho para dizer, ó, chefe, eu preciso terminar isso aqui. Aí, claro, aí ele vai dizer, tu não dá conta? Dou, mas eu preciso fazer uma coisa de cada vez. E, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso cérebro só faz uma coisa de cada vez. Quando os homens dizem que as mulheres fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo, isso é só uma frase machista para dizer que as mulheres têm que trabalhar mais que os homens. Todo mundo só faz uma coisa de cada vez. Então, se você está fazendo 10 coisas e não está dando conta, reestruture, porque você não vai dar conta. E aí esses ambientes adoecedores favorecem isso. Às vezes é preciso sair desse lugar, às vezes é preciso olho no olho com a pessoa e dizer, ó, isso que você está fazendo não é correto. Não é correto. Você está agindo de uma forma que não ajuda a equipe. Porque muitas vezes a gente não tem coragem de falar. E aí entra aquela questão da assertividade, de eu ter coragem de dizer o que eu tenho que dizer. Porque, veja, é muito melhor eu procurar outro emprego do que adoecer, entrar no processo de depressão, entrar no burnout, sabe? Ter uma fadiga adrenal, ter algum tipo de adoecimento que pode deteriorar meu sistema imunológico e eu adoecer e ficar inválido por causa disso. O prejuízo é maior, né? Exato. A gente tem uns comentários aqui. Ana Graciele diz, percebi que o Instagram estava afetando a minha autoestima. Mesmo sabendo que aquilo lá é apenas um recorte da realidade, eu sentia sentimentos ruins. Hoje, o mundo deve estar muito mais feliz com a queda do Instagram, Facebook e etc. Redes sociais são tóxicas, ambiente para destruir a autoestima. Tem muita gente desesperada aí que o WhatsApp caiu, não é não? Tem gente que está comendo os dedos, mas olha só,
Não é a rede social que é tóxica. O que é tóxico é a forma como nós usamos. Porque é isso que você falou. Outro dia eu estava olhando assim, Instagram de colegas de profissão. Então eu vejo meus colegas de profissão, tá todo mundo na festa. Olha, eu ganho bem, eu tenho um emprego, eu não vivo só da psicologia, eu tenho um emprego que eu trabalho pela parte da manhã e à tarde eu vivo de psicologia. Eu tenho uma casa boa, eu tenho uma estrutura legal. Mas outro dia eu me peguei nessa coisa de, como é que esse povo vai para tanta festa? Porque se eu vou para uma festa, se você sai para qualquer barzinho, você gasta 300, 400 reais. Eu não posso gastar isso quarta, quinta e sexta. E tem gente que vive na festa. Mas sabe o que eu percebi? As pessoas vão para a festa só para tirar selfie. Tem gente que ele está lá liso, sem nada. Então, novamente, isso que você falou é importante. As comparações. As redes sociais nos adoecem porque tem um problema do vício, de você estar sempre procurando o estímulo. Ontem mesmo eu estava lendo, se você pega o seu telefone celular, deixar desligado em cima da sua mesa enquanto você estuda, ele lhe atrapalha. Porque a sua mente fica lembrando do telefone. Será que chegou alguma mensagem? Será que tem alguma coisa importante? E, na verdade, você tem que separar tempo. Se a próxima hora é para estudar, a próxima hora é para estudar. Eu não vou interromper com nada. A partir do momento que eu crio esse hábito, eu me torno mais produtivo. Muito legal, Wagner. Para a gente fechar esse bloco e passar para o próximo vídeo, tem alguns comentários aqui. Rafaela Campos: por ter uma chefe desequilibrada e por não possuir a habilidade do autoconhecimento na época, já coloquei para baixo a minha autoestima, tanto no lado pessoal e principalmente no lado profissional. E a Rafaela Campos também, ela diz o seguinte: uma vez eu li que tanto a crítica quanto o elogio são responsáveis pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. E a Elvira Duran Rojas pergunta como evitar que o colega de trabalho atrapalhe a minha autoestima. Olha só, tem um conceito da terapia cognitivo-comportamental que diz o seguinte: não é o que acontece que gera a tua emoção, é o que você pensa a respeito dos acontecimentos. Então a ideia não é o elogio ou a crítica que me faz me sentir bem ou mal. É como eu analiso esse elogio e como eu analiso essa crítica. Tem gente que quando recebe elogio fica tímido, porque ele cresceu numa cultura onde ele não pode ser estrela, ele tem que ser humilde. E nós temos muito isso na nossa cultura brasileira. Então é importante eu separar essas coisas. A minha emoção, como eu me sinto, tem a ver com o como eu penso. Então é muito importante isso, perceber que elogio e crítica é só uma visão externa. Isso não muda em nada o meu jeito de ser. Agora, é claro, quando eu reconheço você como alguém importante, eu te trato melhor. Quando eu reconheço você como um parceiro importante de trabalho, eu te trato melhor. Então, é assim, eu reconhecer os outros é muito importante. Esperar reconhecimento dos outros não deveria existir. Percebe a diferença? Eu tenho que praticar o reconhecimento, eu tenho que praticar a gratidão, mas eu não devo cobrar isso dos outros. Quando vem de lá para cá, eu tenho que pensar, é útil? É verdadeiro? Aquelas coisas que a gente aprende por aí. Se é útil, se é verdadeiro, se serve, eu posso utilizar. Eu vejo dessa forma que nós precisamos cada vez mais da autoestima, exatamente porque a autoestima, quando a gente começa a pensar nesse assunto, a gente busca autoconsciência, a gente busca posicionamento, a gente busca crescimento pessoal sempre. E a gente busca coerência nas nossas ações. Tudo isso é mediado de alguma forma pela autoestima quando equilibrada. Tá, e esse é o psicólogo Wagner Costa e a gente vai dar continuidade a essa conversa ainda com o tema autoestima. Confira aí o episódio de número 4.
autoestima é a confiança na sua capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Isso você já sabe. Talvez o que você não saiba é que muitas pessoas confundem autoestima com agressividade. Isso explica porque, às vezes, o acadêmico, aquele que busca conhecimento, quer confrontar o professor, quer afrontar o mestre, achando que esse comportamento é de autoafirmação e que, dessa forma, está mostrando conhecimento. Na minha experiência como professor, uma das coisas mais comuns é você chegar e dizer: Freud fez as suas primeiras descobertas e percebeu que não existe um comportamento sem que por trás dele haja um pensamento que lhe dê suporte. Aí o aluno levanta a mão e diz: professor, eu discordo. E por que você discorda? Qual é o seu raciocínio, o seu argumento? E o aluno responde: porque eu acho que ele estava errado. Quando você quer aprender, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir, prestar atenção no que está sendo dito ou ensinado. Você tem que saber exatamente o que foi ensinado. E depois que você aprender e dominar esse conhecimento, aí sim é a hora da reflexão. É hora de questionar, comparar com outras informações e teorias. E assim adquirimos mais e mais conhecimento. Para que você aprenda, você tem que estar com sua autoestima equilibrada. Você não pode entrar em confronto com aquele que te ensina. Então, toda vez que você estiver na posição de aprendiz, de acadêmico, de aluno, disponha-se a ouvir. Faça isso e mude a sua vida, porque você vai ter mais foco, vai prestar mais atenção, vai transformar sua vida acadêmica numa vida muito mais satisfatória. Pense nisso. Pense agora. Episódio de número 4. E eu gostaria de destacar aqui uma pergunta de uma pessoa de Itaiópolis, Santa Catarina, que mandou para a gente no formulário. É estudante de administração, se considera como uma pessoa que sabe ouvir, se disse bem resolvida bem resolvido com a autoconfiança, disse que sente medo, mas que enfrenta os desafios da vida com medo mesmo e não sabe a diferença entre autoestima e agressividade. E a pergunta, Wagner, é como dominar a insegurança com a própria capacidade? O caminho é esse que você falou. Eu com medo, eu continuo fazendo. Vocês não estavam ouvindo, mas no início eu e Elisa estávamos conversando como é que é o nervosismo para fazer coisas ao vivo. Veja, fazer uma live como essa aqui, a gente estava comentando, né? É tranquilo, porque não existe muitas variações e possibilidades de dar errado. Então você fica mais tranquilo. Quando é que você vai sentindo medo? Quando você começa a perder o controle das coisas. Você está fazendo muitas coisas ou coisas muito importantes. É normal que você tenha uma certa ansiedade e um certo medo. Agora, como é que eu vou distinguir autoestima e agressividade? Veja, eu não posso atropelar os outros. Para que eu faça essa distinção, eu tenho que desenvolver e treinar minha empatia. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo é agressivo para o outro. Aí você vai perguntar, como é que eu vou saber disso? Olha a reação dele. É olhar a reação do outro. É você ficar atento aos comentários que chegam até você. Porque os comentários chegam. É você ficar atento se as pessoas, elas te evitam. Se elas não gostam de discutir temas com você. É você ficar atento se numa discussão você é capaz de ouvir o outro sem querer impor sua ideia ou sem ficar chateado. Observe que nós estamos falando aqui de uma construção de todos os dias. Nós não vamos virar alguém equilibrado, pronto, a partir de agora virei Buda e eu estou sempre tratando as coisas de forma equilibrada. Não será assim.
é uma construção do dia a dia. Eu até aproveito aqui, porque eu estava lendo aqui no YouTube, estava vendo que alguém falou, né, mas eu queria um exercício prático. Vê, um exercício prático é você todos os dias, e eu fiz isso por muito tempo, sabe? Quando você acordar, mesmo com a cara amassada, vá lá no espelho, se olhe, não é para ajeitar o cabelo, ver as rugas, ver a aparência, não. Se olhe e converse com você, sabe? Diga para você, sabe? Hoje eu vou buscar ser uma pessoa 1% mais corajosa. Tem uma frase que o Nathanael Brenner usava muito, que ele diz assim, se eu tivesse 1% a mais de autoestima, hoje eu... E aí ele diz assim, complete a frase. Se você tivesse 1% de autoestima a mais, o que você mudaria na sua vida? Comece a pensar nisso e comece a fazer o esforço para mudar. A autoestima, repito, gente, não é algo que a gente acha e tem. É algo que a gente constrói todos os dias. Lembra, enfrentar desafios são todos os dias. Cada dia, acordei hoje, tem um novo desafio. Amanhã, quando eu acordar, teremos outros desafios. Então, eu vou dosando isso. A partir do momento que eu estou atropelando o outro, isso não é autoestima. E voltamos lá para aquela questão, isso é arrogância. E, infelizmente, em algumas situações eu vejo muito isso, as pessoas querendo dizer ou ensinar que você tem que se impor, que você tem que ser o dono da verdade para ocupar os espaços. Eu acho que isso já está meio que assim ultrapassado. Acho que o mundo hoje, ele não é isso. Aí tem uma outra coisa, se você quer explorar os outros, esse é o caminho. Esse é o caminho. Nós vivemos num mundo onde 8 pessoas têm a riqueza de 4 bilhões de outras pessoas. Talvez essas pessoas tenham construído essa riqueza com muito trabalho. Eu não acredito. Mas observe, se o seu objetivo é explorar o outro, aí nós não estamos falando de autoestima. Mas se seu objetivo é viver bem, você não precisa ganhar tanto dinheiro. Então eu não preciso atropelar o outro. É uma questão de pensar de uma forma que nós todos fazemos parte de um ecossistema e precisamos uns dos outros para sobrevivermos. Tá ótimo. A pergunta era da Elvira, falando sobre o exercício para conseguir esse equilíbrio, né? E você já respondeu, então eu vou pular aqui para a pergunta da Nilcilene. Como voltar a ter prazer em um trabalho após passar por uma depressão pós-traumática causada por colegas de empresa? Isso daí é que nem você quando casa e perde o interesse pelo seu parceiro. Eu vou dizer assim, brincadeiras à parte, pense o seguinte, o que fez se apaixonar por aquela pessoa ou por esse trabalho? Lembra das coisas boas que existem no seu trabalho e valorize essas pequenas coisas boas. Porque às vezes quando você passa por uma situação traumática, e vou te dizer, tem gente que tem estresse no trabalho, por desentendimento com colegas e depois tem dificuldade para voltar a trabalhar. Você precisa perceber que o seu trabalho não é aquela pessoa e não é esta situação. Você tem que olhar as coisas boas que tem lá. Hoje nós sabemos que em 24 horas do dia, certamente acontecem mais coisas boas do que coisas ruins. Mas o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, ele é muito conectado aos erros e aos problemas. Vou dizer aqui para vocês, cada vez que você lembrar do trabalho de algo bom, respire profundamente e sinta a alegria daquele momento bom. Isso vai criando em você memórias afetivas que vão vencendo essa tristeza das coisas ruins. Porque lembra que eu falei, não é o que acontece, é o que eu penso. Quando eu lembro de coisas passadas, às vezes elas já até foram resolvidas, o problema já não existe mais. Mas eu lembro e dependendo de como eu penso, eu sinto tristeza de novo. Eu tenho que mudar esse pensamento. É aquela coisa que ainda há pouco alguém falou aí sobre chefe, né? Sobre pessoas tóxicas. O que se diz hoje?
Tem até um termo, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão achar, é meditação da compaixão. Na verdade, meditação da compaixão seria você rezar pelo bem-estar do chefe que é tóxico. Aí você vai dizer, eu não vou rezar por essa criatura. Mas se você rezar por ele, você vai mudar o seu sentimento em relação a ele. Você vai se sentir melhor. E é possível que ele perceba que você está diferente e mude. Então o pessoal diz, né? Lembre do seu chefe, imagine ele numa situação feliz, alegre, satisfeito e deseje bem-estar para ele. Isso para mim é rezar pelo outro, entendeu? É você desejar o bem para o outro. Quando eu faço isso, mesmo que o outro não se modifique, eu mudo a minha reação. Lembra? Não é o que acontece, é o que eu penso. Então, se eu mudar meu pensamento, eu melhoro meu sentimento. Muito bom. Ela deixou até um comentário aqui para você. Ela falou, parabéns, um ótimo evento. E a Elvira também pergunta o seguinte, por isso é preciso reconhecer mais uma de suas forças sem esperar ou me renovar, depois tudo será dado? Lê de novo, Elisa, lê de novo. Por isso é preciso reconhecer mais uma de suas forças sem esperar o reconhecimento, que depois tudo se dará. É assim que acontece? Ela quer dizer, será que ela tem que fazer de graça, sem esperar nada do próximo, que com isso as coisas acontecerão? Olha só, isso depende do contexto. O que se vê, e hoje isso eu acho que é um consenso, pelo menos no mundo digital. Faça as coisas, dê de graça, gere conteúdo, que as coisas virão. Só que as pessoas não acreditam nisso. Tem muita gente que não acredita nisso. Que primeiro você tem que oferecer bem-estar. O que eu diria é o seguinte, você não pode exigir de quem não compreende. Então, às vezes, eu quero que o meu colega de trabalho seja compreensivo, mas ele não tem estrutura emocional para ter aquela compreensão. Seria a mesma coisa que você exigir para uma criança de 2 anos que ela corra 5 quilômetros com você. Ela não vai conseguir correr, porque ela não tem estrutura para aquilo. Então, é importante você fazer sua parte e perceber a limitação do outro. Eu não sei se eu entendi direito, mas nesse fato de reconheça suas forças, faça o que você tem que fazer, que as coisas vão acontecendo, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente deve compartilhar com o outro o nosso saber, as nossas possibilidades, e automaticamente isso vai contagiando outras pessoas. Então, é natural que haja conexões, que você termina conhecendo gente, haja outras conexões no próprio ambiente de trabalho e você vai melhorando aquele clima organizacional. Eu não sei se respondeu, mas se não respondeu, depois vai lá no Instagram e me explica melhor lá no direct que eu respondo, tá? Tá certo. Tá aí, Elvira. Se ele não respondeu, você fala ou de novo aqui conosco no chat ou fala direto com ele que ele te responde melhor. A Laís Caroline pergunta se tem algum exercício para mudar os pensamentos. Na ociosidade, muitas vezes começamos a pensar em coisas negativas. Como melhorar isso, Wagner? Laís, né? Laís, eu vou te recomendar aqui para você assistir um documentário que tem no YouTube chamado O Cérebro. Você entrar no YouTube e escrever O Cérebro documentário, você vai achar um documentário do History Channel falando sobre essa questão do diálogo interno, de como controlar pensamentos. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar minha mente para ocupá-la com coisas úteis. Daniel Goleman escreveu um livro chamado Foco. Esse livro, ele trabalha a ideia de que quando minha mente está desocupada, quando eu estou divagando, a mente, o cérebro tende a rever problemas. Então eu vou ter uma tendência de me sentir pior quando eu estou divagando. Quando eu estou ocupado,
a minha mente está direcionada, trabalhando, pensando, raciocinando. Isso me faz sentir melhor até pelo prazer das realizações. Entendeu? Então, o que é importante? Foco. Por isso que hoje, quando nós falamos de saúde mental, nós falamos na importância da atividade física. Por que é importante fazer atividade física? É uma atividade que você vai passar ali 1 hora focada, prestando atenção no seu bem-estar, respirando, alimentando o cérebro, alimentando as células com oxigênio, revigorando o teu sangue. Outra coisa que é importante, dormir bem. Dormir bem é extremamente importante para a recuperação da nossa saúde mental. Então, a ideia básica é você estar sempre trabalhando o foco. Como é que eu trabalho o foco? Meditação. Por isso que hoje mindfulness é a palavra do momento. O que é meditar mindfulness? É você treinar foco. É você dizer assim, eu vou ler esse livro por 5 minutos. E durante 5 minutos você prestar atenção só no livro. Toda vez que tua mente voar, toma consciência e volta. Toda vez que tua mente voar, toma consciência e volta. Depois de um tempo, você vai... É como se fosse um músculo treinado. Daqui a pouco, você consegue ficar os 5 minutos. Aí você aumenta para 6. Então, como é que eu adquiro essa capacidade? Treinamento. Esse é o problema. Treinamento é grátis, mas a maioria das pessoas não fazem. Por que não fazem? Porque nós estamos consumidos com bilhões de informações que não servem para nada. Faltou o Instagram hoje. E que diferença fez na minha vida? 0 diferença. A única diferença foi que a Elisa me telefonou para dizer, olha, eu vou passar o link por e-mail. Nós usamos o e-mail hoje, coisa que eu nem estou mais usando porque tudo vem pelo WhatsApp. E eu confesso que na hora que o WhatsApp caiu, foi um lapso, mas passou na minha cabeça assim, e agora? Como eu vou falar com o Wagner? Aí eu falei, gente, existe telefone? Eu vou ligar, né? Como eu vou falar? Ligando, como a gente falava antes do WhatsApp. Mas é realmente assim. A Elvira disse que sim, você respondeu a pergunta dela, ela está agradecendo. E nós estamos chegando ao final dessa live, passou super rápido, mas já deu 1 hora. E eu gostaria das suas considerações finais e do convite para o pessoal assistir o próximo episódio. Mas eu não posso falar o conteúdo do próximo episódio, sem gente. Spoiler, porque você já deu. Mas já que eu falei anteriormente, os ambientes, deixa eu baixar aqui, os ambientes universitários, eles estão nos adoecendo. Essa busca pelo crescimento, essa ânsia que a sociedade vem gerando por novos conhecimentos, isso tem nos adoecido. Então eu diria para vocês que a autoestima realmente, ela define nosso sucesso e fracasso no sentido de que se eu não confiar em mim, eu vou me paralisar. Eu preciso confiar na minha capacidade. Eu preciso conviver com os meus medos. Então, eu diria para vocês, estude sempre, todos os dias um pouquinho. E assista o próximo episódio, porque nós vamos falar de depressão nos 2 próximos. E é um assunto muito importante para nós e para ajudarmos os outros. E aí eu ia pedir aqui, divulguem, compartilhem, convide outras pessoas para assistir o vídeo, porque eu tava vendo aqui, Elisa, os vídeos, tá chegando em 1000 visualizações, mas um vídeo num país onde tem milhões e milhões de acadêmicos, um vídeo desse era para ter pelo menos 5.000 visualizações, entendeu? É verdade, sempre tem pessoas precisando, né, ouvir esse conteúdo. Exato. Então eu diria para todos que estão participando, continuem buscando conhecimento de forma suave, sabendo que todo dia você está juntando mais uma pecinha e isso, 1 hora sua mente dá um clique e você descobre que já sabe muita coisa. Pense nisso e pense agora. Obrigada, Wagner. Até a próxima. Foi um prazer. Obrigado, Elisa. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui, que interagiu conosco, mandando a sua pergunta. É isso que faz válido o nosso trabalho. Não é para mim, não é para o Wagner, é para vocês. Nós gostaríamos de te ajudar e edificar aí, tanto na vida profissional, quanto nesses desafios da vida pessoal e saúde mental.
Tá certo? Olha só, a gente tem um encontro marcado depois de amanhã, porque a gente vai ter mais um ao vivo, é isso mesmo. O CFA Play tá botando para quebrar aqui, como diz o outro, né? Começa na quarta-feira, 6, 7 e 8, o EMBRA, Encontro Brasileiro de Administração. Tem o site já com a programação completa. Se você não se inscreveu, se inscreva porque é gratuito, mas para participar precisa da inscrição. A gente começa então na quarta-feira à noite, quinta-feira o dia todo, sexta-feira o dia todo. A programação está super especial e eu te convido a participar conosco. Estamos te esperando então quarta-feira, não esquece, 6, 7, 8, Encontro Brasileiro de Administração. Um abraço para você, até quarta-feira. Tchau, tchau!